Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, sejam bem-vindos ao Bemcast, um podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos. Um espaço pensado com carinho para trazer informações de forma acolhedora e com qualidade para pessoas que têm doenças autoimunes ou se interessam para saber melhor sobre o bem-estar. Meu nome é Karen Lima, sou reumatologista e hoje a gente vai conversar sobre um tema que aparece muito nos consultórios, que é a interface entre as doenças reumáticas e os sintomas gastrointestinais, as doenças gastrointestinais. Para isso, eu tenho o prazer de apresentar dois colegas muito especiais. Dr. Ricardo Lage, ele é médico reumatologista da equipe Pulsos, mestre em saúde do adulto pela UFMG, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Comissão de Espondiloartrites da Sociedade Brasileira de Reumatologia e preceptor da residência de reumatologia do Hospital das Clínicas. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. E a doutora Silvia Ferreira Araújo, médica gastroenterologista da equipe Pulsos, preceptora das residências em gastroenterologia e endoscopia digestiva no Hospital Ipseng e coordenadora da equipe de gastroenterologia e hepatologia do Instituto Horizonte. Muito bem-vinda, Silvia. Prazer é todo meu. Obrigada, cara. Gostaria de, antes da gente começar esse bate-papo, abrir um espaço para vocês se apresentarem, falarem o que trouxe vocês para gostar dessa área dentro da gastro e dentro da reumatologia. O que fez vocês se interessarem tanto por esse tema? Damos primeiro? Damos primeiro, então. Na verdade, esse tema de interface aí de doenças autoimunes com a gastroenterologia é um tema fascinante, né? A gente pega os pacientes com vários tipos de apresentações e a gente tem como ajudar a melhorar o paciente, qualidade de vida, sintomatologia. Então, eu acho que a gente poder fazer parte desse processo de melhora do paciente é o que me fez gostar e é o que me faz ir com muita alegria trabalhar com isso toda semana. Então, realmente fascinante. Bacana. E aí, Então, Ricardo? A reumatologia é uma área muito fascinante da medicina, né? Porque ela lida com essas doenças imunomediadas. Então, você lida com aspectos clínicos gerais do paciente, né? Porque essas doenças podem acometer qualquer órgão. Então, como um clínico, eu gosto muito dessa área, né? Da reumatologia. E a interface com a questão gastrointestinal, que está cada vez mais em voga, né? Eu acho isso ainda mais fascinante, né? Cada vez mais a gente aprende sobre esse assunto. Realmente, isso é uma área muito ampla, né? Que acaba pegando um pouquinho de várias especialidades, né? Pra Sim. gente, assim. E aí, pra gente começar a conversa, eu gostaria de saber de vocês. Por que a gente ouve cada vez mais pacientes que tenham doenças intestinais ou pacientes que tenham doenças reumáticas fazerem essa relação, né? O paciente, às vezes, tem algum sintoma de dores e tem alguma doença reumática e faz essa associação. O que vocês acham a respeito disso? Bom, cara, então, na verdade, como é que a gente pensa sobre isso? Eu acho que os pacientes associam porque, de fato, essa associação existe, né? Como o Ricardo falou, é muito comum. Então, a gente pega um paciente que tem diversas manifestações, um paciente que tem apresentações difusas e a gente precisa lidar com isso. Então, como que eu explico isso para o paciente? Na verdade, o intestino, ele abriga uma grande quantidade de micro-organismos que a gente comumente chama de flora intestinal. E essa flora intestinal tem diversas funções ali normais, naturais, funções nutricionais, funções de sinalização do sistema nervoso central e funções também muito importantes de maturação e de regulação do nosso sistema imunológico. Se por algum motivo a gente tem uma quebra nesse equilíbrio que a nossa microbiota, que a nossa flora intestinal vive com o ambiente intestinal, a gente pode ter uma ativação do sistema imune. E essa ativação ela pode ser só local, causando sintomatologia associada ao tubo digestivo, ela pode ser sistêmica. E aí entra de forma muito comumente o acometimento das articulações, de pele, que é o que o Dr. Ricardo vai falar para a gente também. Sim.
Mas eu também converso com os pacientes que há uma certa cautela nisso, né? Porque tanto o sintoma articular quanto o sintoma intestinal são muito comuns. E nem sempre um está causando o outro, né? Então, quer dizer, tem algumas doenças em que essa relação existe, mas não são em todos os casos. Então, a gente precisa investigar com cuidado para saber se realmente, né, o sintoma articular e o intestinal estão relacionados. Mas, sem dúvida, essa associação é comum. Se eles estão conversando a mesma conversa, né? E, às vezes, Ricardo, até se tem relação com uma questão autoimune, porque é muito comum também que o paciente sofra de outras condições, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, tem uma sintomatologia sistêmica que acometa articulação, que acometa músculo, que acometa intestino, e isso não tem relação com a questão imune, né? Então, Sim. acho que aí casa muito bem com o que você falou, da gente conseguir diferenciar as coisas, a sintomatologia. E muitas vezes os pacientes que têm doenças imunes têm também, né, essas depressão, ansiedade, que anda junto e acaba confundindo um pouco mais a situação, né? Exato. E, Ricardo, a gente tem algumas alterações relacionadas tanto à doença quanto a medicações. Quais são as doenças reumatológicas que podem se apresentar com sintomas gastrointestinais? Então, várias, né? Mas existem doenças em que essas manifestações não são tão comuns, né? Mas que podem acontecer. Então, por exemplo, lúpus, né? Doenças mais raras, tipo vasculites, que podem causar desde sintomas como diarreia até sangramentos intestinais, né? E existem doenças em que essas manifestações são mais comuns. Mas, sem dúvida, a principal associação que existe entre sintomas intestinais e sintomas articulares é no grupo de doenças chamada de espondiloartrites, né? Que a principal delas é uma doença da coluna que chama espondilite anquilosante, né? Que é a mais conhecida. O grupo envolve outras doenças, mas essa é, digamos, a principal, né? E a associação dessa doença com sintomas intestinais é bastante frequente, né? E quais sintomas intestinais que a gente tem que ficar mais esperto, mais alerta para quem tem doença reumática? Então, isso é importante, né? Porque muitas vezes o paciente tem lá um episódio de diarreia e ele acha que é importante, ou alguns episódios isolados de um enjoo, uma coisa assim. Geralmente isso, a gente acende mais o alerta quando o sintoma é recorrente ou persistente, né? Ou quando tem outros fatores associados, né? Uma diarreia que se repete, que se associa com eliminação de sangue, por exemplo, né? Ou associada a um emagrecimento que não se explica, né? Aí faz a gente pensar de que aquele sintoma realmente pode ter um significado maior e que precisa ser investigado. Claro que nessa investigação a gente encontra sempre com a ajuda do gastroenterologista. Com certeza, né? Sempre multidisciplinar, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Como eu disse no início, o sintoma gastrointestinal é muito comum e nem sempre está associado ou está associado a uma doença crônica, né? Então, muitas vezes é um sintoma pontual. Sim. E, Silvia, pelo outro lado, quais doenças da gastro podem se manifestar fora do intestino, assim, com outros sintomas fora do intestino? Aí, para mim, ficou um pouco mais fácil, né? Porque enquanto na reumata a gente tem uma gama muito grande de doenças que podem ter sintomatologia, cometimento do tubo digestivo, na parte gastroenterológica são as duas que a gente maneja com mais frequência, que são as doenças inflamatórias intestinais, que a gente chama de doença de Crohn e de retocolite ulcerativa. Essa sim, quando os pacientes são portadores e eles aparecem para a gente com alguma sintomatologia articular, seja dor, inchaço nas articulações, a gente já tem que ficar com uma antena aí para se ele não está fazendo uma manifestação que a gente chama de extraintestinal, ou seja, que é quando a inflamação começa no intestino, mas esse paciente apresenta também sintomatologia em outras partes do corpo, ou então se ele não tem uma outra doença reumatológica genuína associada, que isso também não é incomum de acontecer, né? Na minha prática, uma das coisas que eu mais achei legal foi que num dos locais que eu trabalho,
a gente tem os nossos reumatos favoritos. Os residentes, eles rodam com a gente. Então, a gente aprender a examinar uma articulação, avaliar a característica da dor, se está inflamado ou se não está, foi um divisor de águas mesmo. A gente conseguiu interagir muito mais e resolver com mais rapidez o problema do paciente que está padecendo de alguma condição, que está sofrendo com a sintomatologia. Então, é muito importante que nos pacientes que já tenham um diagnóstico, a gente fique atenta para essas associações com doenças das articulações que são muito comuns. Entendi. Então, quando um paciente que já tem uma dessas doenças que a gente já espera uma possível associação, aparece para você no consultório relatando dor articular, questionando se isso pode ser relacionado ao intestino, qual que é a sua resposta? O que você orienta? Pode sim, né? Então, a primeira coisa, a gente vai identificar se, de fato, esse paciente, em que momento do intestino que ele está, né? Para os pacientes que já têm a doença e estão escutando a gente, eles vão entender. Ele está em atividade ou ele está em remissão da doença? Porque isso pode ter correlação também com a atividade, com outras manifestações fora do intestino. Mas, e além disso, a gente faz essa avaliação do tipo de sintoma que ele está trazendo. O que acontece muito também, eu não sei se vocês veem isso na prática reumatológica, que a nossa população, ela está um pouco com, por exemplo, sobrepeso, obesidade. Sim. Então, às vezes, o paciente tem muita dor que a gente chama de mecânica, né? De sobrecarga articular e que não tem característica de inflamação propriamente dita. Então, ter aprendido isso com os reumatos, com vocês, de diferenciar esse tipo, ajudou muito até para a gente poder direcionar o paciente por um melhor tratamento que ele puder receber, mas que de fato tem correlação. Sim. E quais dicas que você dá, Ricardo, para a gente fazer essa diferenciação que a Silvia trouxe para a gente? Então, isso é muito importante, né? Como a Silvia disse, a prevalência de dores mecânicas, né, do dia a dia, do esforço, a prevalência é alta. Então, a gente precisa diferenciar. Então, quando o paciente tem sintomas que são o que a gente chama de inflamatórios, os sintomas inflamatórios articulares, né, as dores, elas ocorrem ao contrário da mecânica, principalmente no repouso, né? Então, o paciente costuma piorar a dor pela manhã, ele sente uma coisa que a gente chama de rigidez matinal, quer dizer, ele acorda de manhã com as articulações mais rígidas e isso tende a melhorar com a movimentação, né, durante o dia. É claro que nem sempre isso é simples, precisa do médico para avaliar junto, mas esse padrão de dor ajuda muito a pensar que o sintoma articular pode ser inflamatório e pode estar associado. Né? No caso, a doença intestinal pode estar associada a uma doença articular, a uma artrite propriamente dita. Né? E outra coisa que ajuda é o exame, né? As articulações inchadas, quer dizer, o médico olhar as articulações do paciente, examinar, ver se tem o processo inflamatório visível, o inchaço ajuda muito a diferenciar entre uma dor que é mecânica, que é do uso, que é por obesidade ou por outros fatores, de uma dor realmente inflamatória, uma artrite, né? Que é claro um outro mecanismo, uma outra ideia de tratamento, uma outra pesquisa. Exatamente. Então, essa diferenciação ela é interessante. Certo? E você tocou nesse ponto que eu ia falar, quer dizer, a dor mecânica tem que ser tratada também, claro, mas é porque são tratamentos diferentes, são condutas diferentes, né? E a artrite, a dor inflamatória costuma ser mais grave. Né? Exatamente. E pelo outro lado agora, Ricardo, a gente já sabe que são doenças e especialidades que conversam muito, né? Como aqui a Silvia já falou pra gente. O paciente que já está acompanhando com você na reumatologia, começando a apresentar uma queixa de intestino solto, se poderia ser relacionada à artrite, como que você orienta? Então, eu também tive o privilégio, né, de conviver com o pessoal da gastroenterologia, né, lá do nosso serviço nas clínicas. Então, eu aprendi um bocado a investigar isso, né? Quer dizer, uma diarreia mais importante com esses fatores que eu falei, né? Perda de muco ou sangue, quer dizer, a gente pergunta ao paciente sobre algumas características desse quadro e, normalmente, a gente faz uma investigação inicial para descartar outras causas mais comuns, né? De uma diarreia ou de um mal-estar gastrointestinal, digamos assim, né? Enjoo e dificuldade de digestão. E, dependendo
dessa investigação, né? Se a gente não encontra uma causa e os sintomas persistem, a gente pede o gastroenterologista para ver. É um desafio maior nesse aspecto, né? Porque o tubo digestivo você não vê. Então, né? A articulação a gente consegue ver. Então, eu acho que a gente precisa muito da ajuda do gastro quando a gente tem uma suspeita, né? Com certeza. E agora, eu gostaria de trazer um assunto que está quente no mundo aí dos nossos pacientes que estão trazendo para a gente. Silvia já começou a apresentar para a gente o termo da microbiota. Qual que é o papel da microbiota intestinal para doenças autoimunes, Silvia? Então, esse é um tema bastante complexo, Karen, porque a gente ainda está engatinhando no conhecimento de causa dessas doenças, que a gente chama de fisiopatologia. Então, a gente acha que uma das principais fatores que podem estar relacionados com o desenvolvimento dessa atividade exacerbada do sistema imune é a alteração da microbiota, que é a flora intestinal. Mas o que causa essa alteração? Na verdade, a gente ainda não sabe. O que a gente suspeita é que com o processo de industrialização, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, com corante, conservante, isso modifica mesmo essa flora intestinal. Então, você perde aquela microbiota que a gente chama de saudável, ela fica alterada na sua composição e dá um ambiente que a gente chama de disbiose, e isso pode alterar todo aquele equilíbrio que eu te falei anteriormente, que existe em relação à microbiota intestinal normal e o nosso sistema imune. Então, quando a gente tem essa alteração de flora intestinal, que a gente chama de disbiose, independente do motivo para que ela esteja alterada, isso é um fator, sim, que pode causar uma ativação muito intensa da inflamação em si, que pode ficar só no intestino, mas que também pode se espalhar aí para o organismo e ter diversos alvos em todos os órgãos e sistemas. Sim. Ricardo, você poderia falar sobre algumas doenças reumáticas que a gente já sabe que tem uma associação com a microbiota? Então, esse é um tema amplo, né? que está muito em voga atualmente. Mas, assim, via de regra, a microbiota dos pacientes com as doenças reumáticas, a microbiota é alterada, né? A gente tem estudos em diversas doenças, artrite reumatoide, lúpus, tudo. E o que a gente vê, assim, de maneira geral, é como a Silvia falou, esses estudos são um pouco difíceis de fazer, né? Não são tão simples, mas, de maneira geral, esses pacientes têm uma diversidade menor da microbiota. Quer dizer, eles têm menos quantidade de bactérias do que a microbiota normal, sugerindo que existe uma perda, talvez, de bactérias que são importantes para proteger, né, o intestino e que permitem com que bactérias que sejam talvez piores, né, ou patogênicas, elas entrem em contato e provoquem uma reação autoimune, né, de maneira bem geral, assim. Agora, uma das mais estudadas, né, voltando para... das associações, né, que a gente tem. Das associações, realmente, é o grupo que eu falei das espondiloartrites, né, entre elas a espondilite. Agora, a dificuldade realmente teve estudo, por exemplo, que sugeriu, né, a falta de uma bactéria específica, mas isso não foi possível generalizar para outros estudos e para qualquer paciente. Né? Uma outra dificuldade que a gente tem em microbiota é porque é como se fosse uma identidade, elas não são iguais entre as pessoas, né? Sim. Não tem uma pessoa que tem a microbiota exatamente igual à outra. Então, você falar que é uma bactéria específica que está envolvida é difícil, né? Sim. E estabelecer um tratamento que vai funcionar para todo mundo, por exemplo. Mas a associação é impressionante, né? Então, tem, por exemplo, modelos experimentais, né, de espondilite com ratos, que quando eles são criados em ambiente livre de bactérias, o ratinho nasce e ele fica incubado lá num lugar que não entra bactéria. Então, ele não tem flora. Ele não desenvolve a doença autoimune.
E quando você tira o ratinho para o ambiente, ele desenvolve. Então, quer dizer, você precisa da flora intestinal para poder desenvolver essa reação imunológica, né? Entendi. É muito interessante a participação do intestino. Para aumentar a susceptibilidade, talvez, ali, Sim. né? Para uma doença. As duas coisas, sabe, Karen? Para aumentar a proteção, porque a presença, né, das bactérias, da microbiota, ela acontece ali normalmente, isso causa uma maturação mesmo do sistema imune, deixa o sistema imune resiliente, que a gente fala. Entendi. Mas tem alguns momentos em que a gente tem essa quebra do equilíbrio e aí realmente deflagra o processo Certo. inflamatório. Mas a presença ali das bactérias no tubo digestivo é fundamental. São fundamentais para a resposta, né? E aí, pensando nesse alvo das alterações da microbiota, se eu quisesse mexer na flora da microbiota com probióticos, prebióticos, ajuda, Silvia? Então, isso é um tema muito delicado, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente está engatinhando no conhecimento fisiopatológico. O Dr. Ricardo falou tanto que é difícil estudar a microbiota, e é muito difícil, tanto pela variação que a gente tem entre as pessoas, quanto pela variação do momento da doença. Então, às vezes, você está estudando microbiota naquele paciente, naquele momento, ela era completamente diferente da microbiota que ele tinha há 10 anos atrás, ou o que ele vai ter daqui para frente. Então, na atualidade, não existem estudos científicos que corroborem o uso de probiótico no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. A gente tem alguns casos muito seletos de reticolites leves, em que algumas cepas de probiótico com várias associações de linhagens bacterianas que a gente nem tem disponível no Brasil, eles tiveram a mesma eficácia, eles foram superiores a aquelas terapias que a gente chama de placebo, né? Que não tem medicamento. E tem a mesma eficácia de uma terapia bastante consagrada, que é o uso da mesalazina, por exemplo. Então, a gente não retira a terapia que já está consagrada, fazendo bem para colocar probiótico. Mas a gente tem em algumas situações também, que a gente tem uma inflamação de pacientes que tinham retocolite, que foram submetidos a uma cirurgia com uma formação de uma bolsa ileal, que eu tenho certeza que os pacientes portadores vão escutar a gente também, então acho que eles querem se sentir representados aqui. E se eles têm essa inflamação de bolsa, que a gente chama bolsite, a gente pode usar probiótico na manutenção, para a gente conseguir manter o paciente sem atividade da doença dentro da bolsa. Mas esses são os únicos cenários. A gente realmente não tem nenhuma evidência científica mais robusta para uso de probiótico nas doenças inflamatórias intestinais. Então, são casos selecionados que devem ser conversados direitinho com o médico, né? Não é uma coisa generalizada, não é isso? De forma alguma, né? É uma decisão compartilhada, a gente tem que explicar para o paciente o que a gente tem de conhecimento científico, porque não é uma conduta isenta de custo, lembrando que os probióticos têm um custo que é alto, e também não é isento de efeito adverso, né? Tanto é que a gente não usa probiótico em população imunossuprimida, em gestante, que a gente tem alguns riscos associados ao uso. A gente não chama nem probiótico medicação, a gente chama de suplemento, né? Sim. Então, os pacientes conseguem comprar com uma facilidade maior, sem prescrição médica, mas, de fato, não é isento de risco, não é isento de custo. E tem uma aplicabilidade muito pequena. Então, a gente precisa discutir isso com o paciente e avaliar direitinho caso a caso. Certo. E aí, quando você começou a falar a respeito da microbiota, você falou que ela pode sofrer alterações da dieta, talvez da gente estar comendo mais alimentos industrializados, né, dentre das hipóteses que existem. Pensando por esse lado, existem algumas dietas que estão mais na moda hoje em dia, inclusive com argumentos de tratar doenças inflamatórias com ela. Então, a gente tem dietas sem lactose, dieta sem glúten, enfim. Qual que é a sua opinião a respeito disso para esse papel, assim? Isso é uma outra coisa que é muito interessante, porque a gente estava conversando aqui de estudo científico, né? Então, o que os estudos, a gente tem estudos científicos que avaliaram a flora intestinal, a microbiota, em pacientes portadores de Crohn, retocolite ou outras doenças autoimunes, que identificaram que você tinha uma alteração mais importante na microbiota no grupo de paciente que consumia mais os alimentos ultraprocessados com corante e conservante. Mas o estudo científico fala isso, ponto. Não é um estudo de intervenção, né? Você
conseguir extrapolar mais dados do que isso. E outros estudos dietéticos também, eles não mostraram nenhuma evidência de que você tem uma melhoria da atividade inflamatória, propriamente dita, né? De melhora das lesões que a gente tem no intestino, do número de evacuações, de diarreia com o tratamento. Então, a gente não indica a realização de dieta sem lactose, se o paciente não for intolerante à lactose, nem dieta sem glúten, se o paciente não for intolerante ao glúten ou portador de doença celíaca. Né? Uma outra dieta que está muito em voga é uma dieta com baixo teor de FODMAP, são os alimentos que são muito fermentáveis pelas bactérias do tubo digestivo, que a gente usa para tratamento dos pacientes que têm mais um transtorno de funcionamento associado, mas não doença inflamatória intestinal. Existe um tipo dietético que a gente usa na população pediátrica, e isso com bastante evidência, assim, com a ciência corroborando mesmo, que são as dietas enterais exclusivas, ou seja, aquele paciente pediátrico muito pequenininho, ele vai receber uma dieta só líquida mesmo, totalmente balanceada, e isso, de fato, levou a uma recuperação ali das lesões do intestino e uma recuperação. Nessa população, no adulto, a gente não consegue fazer isso, porque são dietas extremamente monótonas, pouco palatáveis, os adultos não conseguem manter esse tipo de dietética que a gente usa por 6 a 8 semanas, 2 meses. Imagina você ficar tomando uma dieta líquida, pastosa, especificamente de formulação, tá? Então, essa dieta, ela pode ser utilizada na criança com boas respostas, mas no adulto a gente não tem indicação de nenhuma dieta específica. O que a gente fala para todo mundo? A gente tem que ter a dieta mais saudável possível, né? Para melhorar a qualidade de vida como um todo. Então, evitar esses alimentos que eu já falei anteriormente, os industrializados, os ultraprocessados, uma dieta mais baseada nos cereais integrais, nas gorduras boas, né? Isso aí vai fazer bem não só para o paciente portador de doença autoimune, como para a população em geral. Certíssimo. E do ponto de vista reumatológico, Ricardo, a influência dessas dietas? Porque dentro do consultório da Reumato também aparecem muitos pacientes conversando, né, tirando dúvidas a respeito da indicação dessas dietas para as doenças inflamatórias deles. Sim, e a gente vai na mesma linha, né? Isso é muito importante dizer. Primeiro, porque não existe uma dieta ou um probiótico que você possa hoje generalizar que vai funcionar e que vai funcionar para todas as pessoas, né? Então, nós estamos numa fase em que alguns probióticos, uma determinada dieta pode trazer algum benefício para algumas pessoas, mas nós não temos as evidências suficientes, né? E há que se ter muito cuidado com isso, né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, tem que ter muito cuidado com aquilo que se promete milagre, né? Sim. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu tive uma paciente com uma doença autoimune que ela procurou uma médica e a médica retirou o meu tratamento e foi tratar com um tratamento que seria natural, com esses probióticos e tal. E a paciente inflamou tanto que teve que ser internada, né? E ficou bastante grave. Graças a Deus agora está bem, mas realmente assim, né? Então, eu acho que é o que a Silvia falou. Tem casos que você vai ter uma decisão compartilhada, tem paciente que ele quer tentar fazer uma dieta mais saudável ou até uma dieta específica. A gente avalia desde que não faça mal e ele quer tentar, tudo bem, a gente pode avaliar se melhor, mas não pode considerar isso como um tratamento padrão, né? Como um tratamento único também, né? Deixar de usar as outras medicações indicadas. Isso, e pode ser uma coisa associada ao tratamento, né, tradicional que o paciente faz, que tem evidência científica, né, comprovada de eficácia. E é difícil, às vezes, alinhar essa expectativa do paciente com o que a gente tem de evidência, né? Porque muito tem se falado a respeito, inclusive na internet. Exato, né? Um exemplo da dieta mediterrânea, né? Que é famosa. E a dieta mediterrânea, né? É o que você acabou de falar da dieta saudável. Comer né? bem. Rica em vegetais, em oleaginosas, em gorduras boas, né? Azeite. Então, se a gente se alimenta dessa forma saudável,
claro, você vai ter benefícios, né? Para a saúde de todos, mas não para um tratamento de uma doença específica em si, né? Exatamente. Uma coisa que eu esqueci de comentar, Karen, mas que eu acho importante que também está em voga, é o transplante de microbiota fecal. Ah, verdade. Isso é realmente uma forma de tratamento promissora. A gente já tem para outras condições. A gente já usa na prática clínica, por exemplo, para algumas infecções graves por uns tipos bacterianos, a gente utiliza naqueles pacientes que não respondem a tratamento antibiótico. Mas na doença inflamatória intestinal, no Crohn e na retocolite, ela também ainda está na fase de pesquisa. Então, na prática, fora de protocolo de pesquisa, a gente não utiliza como tratamento para as condições. Uhum. Então, pode ser que algum ouvinte escute também e tenha essa dúvida. Sim. Então, realmente parece ser um tratamento promissor, mas ainda muita pesquisa, pouca aplicabilidade prática. Eu falo isso tanto para o transplante de microbiota, quanto para o uso de probiótico. Muita pesquisa, pouca aplicabilidade prática. Certo. E só para a gente deixar as pessoas que estão nos ouvindo bem familiarizadas, você poderia falar um pouquinho sobre o que é esse transplante, só para entender o conceito? Claro. É quando a gente pega micro-organismos que vêm de fezes de doadores saudáveis. Uhum. Então, uma população que não tem alguma doença específica, que não usa medicamentos, a gente cultiva esses micro-organismos, deixa eles cultivados em laboratório, e aí esse paciente ingere esses micro-organismos de alguma forma. Ingere em forma de cápsulas, ou então você pode fazer a inoculação do micro-organismo através do exame de colonoscopia. Entendi. É uma coisa bem tranquila, assim, de ser feita, mas que exige aí pesquisa, né? Um laboratório para armazenar os micro-organismos, e tem apresentado alguns resultados, mas ainda nada que a gente utilize na prática para tratamento de doença inflamatória intestinal. Entendi. Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre medicações, né? Que não é para a gente ficar apenas nas alterações dietéticas e largar o tratamento. E tem uma outra relação que eu gostaria de trazer aqui para a gente comentar, que é as interferências que, por exemplo, os medicamentos usados em reumatologia podem ter com o intestino, sintomas intestinais, funcionamento. E quais medicamentos podem dar essas interferências, Ricardo? Então, isso é um outro aspecto, né? A gente usa muito, no caso das espondiloartrites, da espondilite, os anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios têm, né, vários riscos para o sistema gastrointestinal, né? Para o estômago, né? O esôfago pode causar gastrite, pode causar esofagite, pode causar úlcera. E até sintomas do intestino também, né? Do intestino delgado, grosso, podem causar colites, enterites, que são inflamações mais baixas do intestino também. Então, tem paciente que às vezes apresenta sintomas associados a esses medicamentos. Não estou falando para não usar, não, tá certo, gente? Tem que deixar isso claro, porque a maioria dos pacientes que a gente usa tolera muito bem, mas alguns, né, que têm sintomas, a gente tem que ficar mais atentos. E aqueles que têm um risco maior, né? A gente já conhece alguns pacientes mais idosos, diabéticos, né? E outros que têm um risco maior de ter problemas e complicações com os remédios. A gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? E acho que a Silvia vai chamar a atenção, mas tem os pacientes com doença inflamatória intestinal também, que tem o risco de piorar os sintomas com o uso de anti-inflamatórios, né? E tem outros medicamentos que a gente usa que às vezes dão sintomas gastrointestinais, apesar de não serem necessariamente tóxicos, né? Como o metotrexato. Às vezes o paciente tem enjoo, vômito e coisas dessa natureza e o paciente pode não tolerar bem o sintoma ser associado ao remédio, então tem que pensar nisso também, né? Desde que tolerável, seria tranquilo de manter, não é uma coisa para determinar a retirada da medicação, mas é mais uma vez o exemplo do que a gente está falando, de que tem que ser caso a caso, avaliado conforme o paciente, né? Ok. Medicações biológicas, que a gente usa mais também, tem relação? Podem dar sintomas gastrointestinais também, Ricardo? Então, não é usual, né? Paciente com imunobiológico ter sintoma gastrointestinal. É bem excepcional.
Inclusive, os biológicos, eles vieram e ajudaram muito nessa associação da doença inflamatória intestinal com as artrites, né? Principalmente um grupo de biológicos que a gente chama de anti-TNF, né? Que bloqueiam lá uma substância específica que é o TNF. Então, mas tem que ficar atento a esses medicamentos, porque eles são imunossupressores e eles podem causar, pode ter infecção, né, intestinal. Então, o médico que lida com esses pacientes tem que, não pode negligenciar, né, que raramente o remédio pode causar alguma alteração, principalmente alguma infecção gastrointestinal que precisa ser investigada. Mas em relação aos biológicos é bem excepcional. Entendi. E Silvia, o contrário, tem medicações usadas na gastro que podem exacerbar algum sintoma articular, por exemplo? Então, só para fazer um link aqui com o que o Ricardo falou anteriormente, de fato, os anti-inflamatórios, os gastroenterologistas consideram como grande vilão, né? Sim. Porque eles têm esse potencial mesmo de causar lesão gástrica, de causar lesão em outras partes do intestino, mas, mais uma vez, a importância do paciente ser bem acompanhado, né? Então, o paciente, ele tem um médico assistente que conhece a doença dele, que conhece o tratamento que passou. Isso aí faz, quando o paciente começa a apresentar alguma sintomatologia, a gente já consegue mais ou menos entender o que está acontecendo, né? Então, a gente tem pacientes, até com doença inflamatória intestinal, que às vezes tem doença reumatológica concomitante, usa uma dose mais baixa ali de um medicamento anti-inflamatório e fica bem sem ativar a doença. Ou às vezes, por exemplo, por algum motivo ortopédico, isso acontece muito, precisa usar um anti-inflamatório. A gente pede que use pela menor dose possível, um período curto, sempre abaixo de 5 dias. Isso minimiza muito o risco do paciente sair do prumo, né? Agora, já entrando nas terapias que a gente faz para as doenças inflamatórias intestinais específicas, né? A gente usa praticamente as mesmas medicações, que acontece muito que às vezes o paciente não entende bem que as doses são diferentes. Então, em geral, na gastroenterologia, a gente usa uma dose maior do que é utilizada na reumatologia ou na dermatologia. Então, vamos supor, um paciente já tem uma espondiloartropatia ou uma artrite reumatoide, está usando um medicamento numa dose, aí faz um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, a gente vai ter que otimizar a dose. E aí, às vezes, o paciente fica um pouco confuso, mas é normal, isso acontece mesmo, né? E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a gente diagnosticou primeiro as doenças inflamatórias intestinais. Às vezes, a gente usa alguns medicamentos que têm ação específica no intestino. Aí ele começa a abrir um quadro de uma dor articular inflamatória, faz um diagnóstico reumatológico, e a gente tem que trocar o medicamento para um que atue de forma mais sistêmica. Isso também não é incomum de acontecer. O paciente, ele pode lidar com isso ao longo do tempo. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. O mais importante é esse paciente ser acompanhado. E eu acho que o gastro e o reumato, eles são aquelas figuras que realmente assumem o paciente como um todo e vinculam o paciente. E a gente vai sempre tendo uma decisão compartilhada, trocando informação dos riscos e benefícios do uso de determinado tratamento. E, no fim das contas, vai dando tudo certo. Certo. Só um adendo aí sobre os imunobiológicos, né? Eu sei que isso é uma coisa mais específica, mas o único que é documentado de dar pior articular é um que chama verdolizumab, né? Que é um que é usado só para o intestino. Sim. E às vezes o paciente piora a articulação e a gente tem que conversar com o gastro e tentar, às vezes tem que substituir. Mas também é isso que você falou, né? Não é comum os remédios que se usa para o intestino piorar a articulação, né? E então, a gente está diante de um paciente que tem manifestações articulares e manifestações gastrointestinais da doença. Como que a gente pode acolher esse paciente que sente que vive doente por causa dessas manifestações? Então, essa é uma coisa muito importante, né? Isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos, né, com um professor, que era o professor Marco Antônio, Sim. né, que fundou a residência da reumatologia da UHC, que ele dizia,
você tem que tratar a pessoa que tem a doença, não tratar somente a doença, né? Então, quem adoece é a pessoa. E as pessoas são diferentes. Mas o que eu sempre converso com os pacientes é isso. Você não pode viver a doença. Você tem que continuar vivendo a sua vida. Então, quanto melhor você viver a sua vida, melhor a sua doença vai ficar. O aspecto psicológico é fundamental no tratamento da doença autoimune e doença imunomediada, né? Isso é impressionante como a gente vê no dia a dia. Se o paciente ele procura ficar bem, mentalmente falando e fisicamente falando também, atividade física, e viver melhor a vida, ele melhora. E você consegue reduzir os remédios. Isso é impressionante. Isso é muito legal, né? Nossa, eu achei fantástico, né, do jeito que você falou. Realmente, você tem que viver a vida e não a doença, né? Mas nós chegamos no ponto-chave da discussão, né? Isso é o que mais impacta na rotina do nosso paciente, né? Porque o paciente com doença autoimune, ele vai ao médico muitas vezes. Se ele usa terapia biológica, muitas vezes ele vai fazer a infusão dessa terapia e às vezes ele perde um turno de trabalho. Eu tenho pacientes que inclusive, falam assim, nossa, a nossa doença ela não entra, né? Como pessoa com deficiência, então ele tinha dificuldade de arrumar emprego, inclusive, porque ele já ia entrar numa empresa e a empresa já sabia que a cada 2 meses ou 1 mês ele ia faltar um turno para poder receber, né? A gente já tem tido uma evolução até das terapias para a gente conseguir, às vezes, ajudar o paciente de outra forma, né? Mas ainda é uma doença que desgasta muito o paciente fisicamente e mentalmente. Então, a gente está sempre aberto para ele, para ouvir o que o paciente tem para dizer, para tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Então, eu falo que tratar a doença autoimune é tratar o doente, né? É saber muito de doença, mas saber mais ainda do doente, saber lidar com ele, tratar com o maior amor e empatia que a gente puder. Porque são, de fato, uns pacientes que merecem muito esse carinho da nossa parte. Certíssimo. Importante eles se sentirem acolhidos também, né? No meio dessa história. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês com esse bate-papo, que foi muito legal e muito enriquecedor, certo? E, caso vocês conheçam alguém que tem alguma condição reumática associada a sintomas gastrointestinais, compartilhe esse episódio. Até a próxima! Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.